Salve galera, Fernando aqui para mais um vídeo de desenho vetorial utilizando o CorelDRAW. Esse vídeo é um pouco longo porque não se trata apenas de um tutorial de como você copiar uma ideia, mas sim de você aprender a utilizar as ferramentas de forma correta. Nesse vídeo você irá treinar ferramentas de preenchimento gradiente cônico, extrusão, perspectiva, envelope, harmonização de estilo, transparência e modo de mesclagem, além do processo criativo. Se você não conhece nada sobre CorelDRAW e se interessa, tem um curso completo aqui no canal, o link estará na descrição do vídeo. Então fique comigo até o fim e bora pro vídeo. Então vamos começar. Já criei esse documento, criei aqui um retângulo cinza preenchendo toda a área do documento, o objeto está bloqueado apenas para não ficar aquele fundo branco muito forçado. Agora eu vou selecionar a ferramenta elipse, vou criar uma elipse mais ou menos assim, de qualquer maneira. Com a ferramenta de seleção, eu vou dar uma redimensionada nela de forma que ela fique oval assim, ó. Eu não vou trabalhar com valores de medidas neste tutorial, então você pode usar qualquer medida, desde que você crie os objetos visualmente parecidos com os que eu estou criando aqui no tutorial, beleza? Acho que um pouquinho mais assim, ok. Agora, com essa elipse selecionada, eu vou aplicar um preenchimento qualquer aqui, isso aqui é temporário, né? Depois eu vou estar mudando a cor. E com ela selecionada, eu vou vir aqui ó, nas ferramentas de efeito e vou selecionar a ferramenta de extrusão. Com ela selecionada, ó, clico sobre o objeto e arrasto para cima, criei aqui uma extrusão. Agora aqui, na barra de propriedades, ó, aqui em cima, eu vou nessa segunda opção aqui, ó, para mudar o tipo de extrusão, beleza? Temos esta extrusão aqui. E agora, ó, eu vou clicar aqui nesse X, mantendo a tecla Shift pressionada, ó, para arrastar de forma vertical, eu vou aumentar a extrusão. Só que aumenta ali, ó, em todo o objeto, né? E não deu muita diferença. Então, para aumentar a profundidade, eu vou vir aqui nessa barrinha, ó, e vou arrastar para cima. Então, no X, ó, eu aumento todo o objeto, né? Se eu clicar no X, ó, entendeu? Aí, vou clicar mais uma vez, ok, ó. E agora nessa barrinha, ó, eu ajusto só a profundidade ali da extrusão, beleza? Mais ou menos isso aqui está bacana. Agora o que eu vou fazer? Ó? Com o objeto selecionado, vou clicar com o botão direito do mouse e vou aqui, ó, separar extrusão de grupo, ou simplesmente apertando Ctrl K. Beleza. Agora olha o que temos aqui, ó. Temos os objetos criados pela extrusão e o objeto que eu havia criado anteriormente. Vou deletar ele, eu preciso só desses objetos aqui, eles estão agrupados. Clico com o botão direito do mouse e vou na opção desagrupar tudo. Agora eu tenho dois objetos separados, ok? Agora um detalhe, quando você cria objetos pela extrusão e depois desagrupa eles, acaba criando muitos nós nos objetos, e isso não é interessante. Por exemplo, eu vou selecionar esse objeto aqui de baixo, seleciono agora a ferramenta forma, olha só a quantidade de nós que tem aqui, ó. Então eu não preciso disso. Então eu vou fazer uma seleção nesses nós aqui de baixo, ó. A hora que eles ficarem todos azul assim, ó, eu vou aqui nessa opção na baixa propriedade, ó. Reduzir nós. Olha só como que reduziu bastante. Faço o mesmo aqui, ó, nos nós de cima, ó. Ou poderia ter feito tudo de uma vez, né? Vou aqui, ó, reduzir nós. Aqui já ficou bacana. Ainda posso deletar mais algum. Vem aqui, ó, deleto. Opa, cliquei errado aqui, né? Peraí, vem aqui, ó. Deleto esse, ó. Deleto esse, né? Se você deletar algum nó e desconfigurar o objeto, simplesmente dá um Ctrl Z. Agora vamos tratar essa parte aqui de baixo, ó. Os nós aqui, ó, ficaram assim, o seu e pode dar uma diferença um pouco de posicionamento, né? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou adicionar um nó mais ou menos aqui aonde está fazendo a curva, dos dois lados. Aqui já tem, né? E aí, eu vou deletar esse outro nó aqui, ó, basta dar um clique duplo, né? Para você adicionar um nó também basta dar um clique duplo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, deleto esse nó aqui de cima e deleto esse outro aqui, ó. Tá vendo que essa curva ela tá muito redondinha, né? Não é isso que eu quero. Agora, eu tenho uma linha aqui, ó, curvada. Então, ó, posiciono o cursor do mouse em cima dela, apareceu a curvinha, clico com o botão direito do mouse, vou aqui, ó, em linha. Olha só como que já deu uma quebrada ali, ó. Eu ainda posso ajustar isso aqui, ó, através dessa alça, se eu quiser, ó. Faço o mesmo nessa aqui, ó, em linha. E aí, ó, depois de fazer esses ajustes, vocês podem também, né, alinhar esses nós aqui, ó. Coloca uma linha guia aqui, faz alinhamento, não vou perder muito tempo, porque ó, o tutorial já tá indo para 4 minutos, né, e ainda não fizemos quase nada, ok? Então essa aqui é a primeira parte, que é a parte de desenhar o formato do cone. Embora eu tenha optado pela extrusão para fazer este desenho, essa não é a única maneira de chegar a esse resultado. Pode ser também utilizado outras ferramentas. Agora, para aplicar o preenchimento, eu vou utilizar a ferramenta de preenchimento interativo. Então vou selecionar esse objeto aqui de baixo, venho aqui ó, na ferramenta de preenchimento interativo, vou clicar sobre o objeto e arrastar desta forma aqui, ó. Vai aplicar aqui um gradiente, né? Vamos ajustar esse gradiente. Então aqui, ó, na barra de propriedades, vai na terceira opção aqui, ó, preenchimento gradiente cônico, né? É melhor fazer esse tipo de preenchimento utilizando aqui a ferramenta de preenchimento interativo do que pelo painel de gradiente. Ok, ó, criou aqui, né? E esse cone aqui vai ser um cone vermelho, né? Então vamos lá fazer os ajustes. Ó. Aqui já vem com dois quadrinhos de cor. Eu seleciono o primeiro quadrinho aqui, vou colocar um vermelho, ó, arrasto aqui o seletor para o vermelho e vou descer um pouquinho para baixo, ó. Vermelho um pouco escuro, ó. Acho que posso descer um pouco mais, né? Não vou passar valores exatos aqui não. Mais ou menos isso aqui, eu acho que tá bacana. Ok? Então vou arredondar aqui, ó, 150, né? Beleza. Fecho nesse outro quadrinho aqui que tá azul também, ó, mesma coisa, né? Então vamos lá, colocar um 150 lá. 150 no vermelho e 0 para o azul e para o verde, beleza? Ok, ó, vou dar um enter aqui, beleza. Agora, aqui, ó, do outro lado, vou adicionar um ponto de cor também. Aqui um vermelho também, né? Ó, e seguindo o vermelho que já está aplicado, ó, vou escurecer pouquinha coisa a mais, né? Então baixo aqui um pouquinho. Ok, bacana. E agora, ó, aqui do outro lado, outro vermelho também, ó. Beleza. Posso deixar mais ou menos como já está. Aqui, eu meto outro quadrinho aqui. E vou um vermelho aqui, ó, quase total, é um vermelho puro quase, ó, quase um 255 ali, beleza? Mas não precisa ser o vermelho total não, é bem próximo dele, um pouquinho mais escuro. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui também, ó, posso um vermelho ou total ou bem próximo do total, beleza? Espero que vocês estejam entendendo isso aqui, né? E aqui um quadrinho, ó, branco. Depois a gente vai configurar esse branco aqui, né? Ele não vai ficar branco assim. Ok, olha só o que temos aqui, ó. Agora, como que vamos ajustar isso aqui, ó? Eu posso levar, ó, essas cores lá pra cima, ó, clicando aqui no centro, ó, vou arrastando, né? Ó, ou posso clicar aqui na linha também, ó, dá pra arrastar. Inclusive, eu posso passar ali, ó, do nível do objeto, ó, para posicionar melhor ali, ó. Olha só como que já deu uma vida aqui, né? Mas está mal distribuído aqui essas cores. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse quadrinho aqui, ó, apareceu o sinal de mais. Eu vou fechar esse círculo, ó, deixar ele mais fino assim, ó. Mas ele fechou, né? E ficou mais pequeno também. Para eu afinar agora, ó, eu clico aqui nessa bolinha e arrasto. Olha só como que as cores já se distribuíram ali, né? Mas tá muito esquisito isso aqui, então eu vou fazendo os ajustes, ó. Aumenta aqui um pouco. Aí eu vou posicionando os quadrinhos. Olha só como que eu vou fazendo aqui, ó. Vou posicionando os quadrinhos de cor. Então o que eu quero? Ó? Esse vermelho mais para cá, esse aqui mais para cá um pouquinho.
E esse aqui, ó, esse escuro aqui do lado esquerdo, eu quero que pegue só uma faixinha ali, ó. Então se for preciso também, ó, abro mais um pouco de novo, ou fecho, né? Vou fazendo aqui os ajustes, ó. Vou jogar isso aqui um pouquinho mais pra cima, que eu acho que vai ficar melhor ainda, ó. Beleza? E aqui, ó, também eu posso dar um ângulo aqui nessas coisas, ó. Olha só, mais ou menos isso aqui que eu quero, ó. Só que aqui, ó, eu preciso de uma transição um pouco melhor, né? Então faço isso aqui, e aí você vai fazendo devagarinho aí, ó. Não vou ficar muito tempo aqui também não, o vídeo não ficar muito grande. Mais ou menos isso aqui, ó. Pra ver como que já está. Ó, beleza. Mais ou menos isso aqui. Eu posso dar uma clareada nesse vermelho aqui do lado esquerdo. Vou dar uma clareada ali, ó. Beleza. Ok, olha só como que ficou melhor. Agora, aqui onde está branco, ó, não vou deixar muito branco assim, então, ó. Vou arrastar um pouquinho para o lado do vermelho, ó, ficar um vermelho mais claro assim. Olha só como que isso aqui ficou bacana, né? E aí você vai ajustando até ficar num ponto bem bacana, bem suave essa transição de cores. Vou pausar o vídeo e vou fazer mais alguns ajustes aqui. Beleza, ó, fiz os ajustes desejados, né? Você pode arrastar as cores, ó, mais para esquerda, mais para direita, do jeito que você quiser. Isso aqui fica a seu critério. Eu vou deixar desse jeito aqui, beleza? Agora eu vou para esse outro objeto aqui de cima, ó. Lembrando que ele também é fruto de uma extrusão. Então seleciono ele, seleciono a ferramenta forma. Observe que tem muitos nós, né? Então vou selecionar todos esses nós, ó. E vou aqui na opção reduzir nós. Espera aí, vou selecionar aqui de novo. Ok, ó, reduzir nós. Olha só, isso aqui já é suficiente, né? E aí eu vou aplicar uma cor de preenchimento para ele, que vai ser um vermelho, mas não vai ser um vermelho total. Mas bem próximo ali, ó, do vermelho total. Então um vermelho um pouco mais escuro assim, ó. Mais ou menos isso aqui tá bacana, ó. Ok. E agora eu vou criar uma cópia desse objeto. Ctrl C, Ctrl V, ou tecla mais, né, do teclado, e vou redimensionar ela, ó, mantendo o Shift pressionado desta forma aqui. E vou aplicar uma cor de preenchimento, ó, nessa cópia. Um vermelho também, só que mais escuro, né? Então eu vou descer, ó. Bem escuro assim, ó. Beleza? Ok. Agora, para que isso aqui fique legal, vou diminuir mais um pouco o tamanho dela, pressionando o Shift. Beleza, mais ou menos assim. E vou levar ela um pouquinho para cima, olha só. E agora eu vou redimensionar, ó, só as laterais, ó, mais ou menos assim. Vamos ver de longe como que ficou, ó, um pouquinho mais para cima. Diminua aqui o tamanho um pouquinho mais, joga um pouquinho mais para cima. Vamos ver de longe, olha só. Ficou bacana ali, né? E agora eu crio outra cópia. Ctrl C, Ctrl V, vou dar uma cor de preenchimento diferente, só para questão de visualização aqui, ó. Levo ela para cima assim. E dou uma redimensionada mais ou menos assim, ó. Um pouco menor aqui, né? Mais ou menos assim. E aqui tem um objeto de baixo, né? Seleciona aqui a ferramenta de preenchimento inteligente, né? Já falei sobre essa ferramenta no curso, você escolhe aqui uma cor qualquer, beleza. Só para criar aqui um outro objeto nessa área de interseção. Eu clico, crio o objeto, já posso deletar esse objeto verde, desço aqui para baixo, ó, esse outro objeto que eu acabei de criar, ó. Pinto ele de branco, retiro o contorno dele, né? Com a ferramenta forma, ó, eu dou uma editada aqui nesses pontos aqui, ó. Jogo um pouquinho para cá, não precisa caprichar muito nisso, eu posso deletar esse nó aqui, e aqui eu vou deixar mais fininho assim um pouco, ó. Isso aqui não precisa caprichar muito nessa parte aqui, ó. É só para dar um efeito aqui, leva um pouquinho para cá, deixa eu ver aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Eu acho que isso aqui já é suficiente, vou deixar um pouquinho mais fino assim. Beleza. Eu acho que isso aqui já é suficiente, né? Vou fazer mais um ajuste aqui. Beleza. Então você vai fazer mais ou menos isso. Seleciona esse objeto, vem aqui, ó, efeitos, desfocar, e aqui, ó, desfocagem gaussiana. E aí, não vou falar valores, porque vai depender do tamanho do seu objeto. Você dá um desfoque que você considerar bacana aí, ó. Eu acho que esse desfoque aqui tá bacana, deixa eu ver. Mais ou menos esse valor aqui ficou bacana pra mim, né? E aí você vê aí o tamanho do seu objeto e vai aplicando. Dá ok. E agora você pode aplicar um pouquinho de transparência nisso aqui, ó. Você pode vir aqui na ferramenta de transparência com o objeto selecionado, né? Aplica aqui uma transparência uniforme. E aqui você define os valores. Não precisa ser um valor muito alto, então vou colocar aqui uns 25 mais ou menos, né? E aqui os modos de mesclagem, ó, o normal fica assim. Outro que fica legal também é o adicionar. Olha só. Ele dá um brilho maior aqui, ó. Então vamos ver de longe como que está, ó. Beleza? Se você quiser pode aumentar um pouco o valor, vou colocar uns 30 ali, ó. Beleza. Com a ferramenta forma, nas versões mais novas do CorelDRAW, você ainda consegue editar as curvas desse objeto, mesmo depois do efeito de desfocagem, né? Ele não rasteriza, ele continua sendo um objeto vetorial. Nas versões mais antigas isso não é possível. Ok, ó. Olha só que bacana. Então, ó, já temos ali, né? E aí você faz o ajuste como você quiser. Vamos selecionar todos esses objetos que criamos e retirar aqui, ó, o contorno, beleza? Olha só como que ficou bacana isso aqui, né? Eu acho que não ficou legal essa parte aqui. Então vou, ó, deixar isso aqui um pouquinho mais fininho assim, ó. Eu acho que agora vai ficar melhor, quer ver? Você vai sempre fazendo os ajustes aí, ó. Olha só, bacana, beleza? Então, criado aqui a primeira parte do cone. Agora eu seleciono esse objeto maior, crio uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, aplico uma cor qualquer, crio outra cópia, Ctrl C, Ctrl V, aplico uma outra cor qualquer, e ó, vou jogando pra cima assim, ó. Ó, pra gerar o quê, ó? Gerar isso aqui embaixo, ó. E agora, vou aparar esse objeto verde, né? Então, seleciona o objeto azul, pressiona o Shift, seleciona o objeto verde, vem aqui nessa opção aqui, ó, verso menos frente, né? Vai deletar o objeto da frente e deixar o objeto de trás. E aqui agora, vou pôr um vermelho um pouco mais escuro, né, para esse objeto. Então venho aqui, abro aqui um painel de cores, né? E vou colocar aqui um vermelho, ó, mais escuro, assim, ó, bem próximo ali do preto, ó. Olha só para fazer esse efeitinho aqui. Inclusive, eu posso até usar um gradiente aqui, né? Caso deseje, mas para o vídeo não ficar muito grande, isso aqui já basta. E agora, para finalizar essa primeira parte do cone, eu vou fazer as faixas, né? Vou fazer aqui duas faixas brancas. Vou selecionar a ferramenta retângulo, vou criar um retângulo, e nessa parte aqui vocês podem caprichar bem. Eu não vou caprichar tanto aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Vou criar um retângulo assim, ó, mais ou menos aqui na largura do cone, para ficar melhor a curvatura. Se você criar ele muito grande assim, ó, vai ficar mais difícil aplicar ali a curvatura, né? Então, ó, mais ou menos isso aqui. Ok, com ele selecionado, eu vou vir aqui, ó, nas ferramentas de efeito, né? E vou aqui, ó, envelope. Foi aplicado o envelope ao objeto. E aí, aqui na barra de propriedades, ó, você vai nessa opção aqui, ó, do meio. Ó, tem três opções aqui. Você vai nessa aqui, ó, modo de arco simples. E aí você vai nesse ponto aqui do meio, esse de baixo ou de cima, tanto faz. Mantendo a tecla Ctrl pressionada, ó, você vai arrastar. Para arrastar os dois pontos ao mesmo tempo. E aí você vai tentar acompanhar a mesma curvatura ali do cone. Ó. Se você até quiser levar o objeto
mais para baixo, para ficar melhor, beleza. Voltando aqui, ó, para voltar aqui, né, em um objeto que está com envelope, basta selecionar a ferramenta forma e você consegue novamente retomar aqui os ajustes do envelope. Então vou fazer mais ou menos isso aqui, mas lembrando que você pode caprichar melhor. Ok. Aí, eu vou levar isso aqui mais ou menos para cá, ó. Aí fica a seu critério, né, onde você quiser colocar as faixas. E vou criar uma cópia, ó, aqui para cima, né, ó, mais ou menos aqui, ó. Ok. Então você pode caprichar bem aqui, ó, no espaçamento e tudo mais. Eu estou fazendo aqui mais ou menos, ok? Beleza. Seleciono os dois objetos que eu acabei de criar, soldo eles, vou aqui na opção soldar. Agora, seleciono esse objeto, seleciono essa parte maior aqui do cone e vou aqui agora, ó, na opção de interseção, né, para criar um outro objeto, né. Então tudo isso, quem acompanhou o curso aí de CorelDRAW já sabe. Aí eu deleto o objeto de cima, o outro objeto foi criado aqui, ó. Não consigo visualizar ele, porque ele está sem contorno, mas se eu clicar mais ou menos aqui na área, eu seleciono ele e pinto de branco. Olha só, tem umas faixas aqui. Porém, essas faixas não estão legais. Por quê? Porque tem uma iluminação de cor aqui pegando no cone, né, e as faixas ficou com branco sólido. O que eu vou fazer? Seleciono esse objeto das faixas e vou aqui na ferramenta de transparência, né? E aqui, ó, falei sobre todos esses modos de mesclagem no curso. Vocês vão nesses modos de mesclagem e vão testando. Não precisa nem aplicar a transparência aqui, nesse caso aqui, ó. Porque o que eu achei mais adequado que é isso aqui, ó, o de cor. Porque ele vai mesclar o objeto de cima com as cores do objeto de baixo. Olha só como que ficou bacana. Nem precisei aplicar transparência. Caso quisesse aplicar, poderia vir aqui na opção uniforme, né? E aplicar aqui os valores, ó. Olha só como que ficou com a transparência, ó. Olha um 20 de transparência. Mas enfim, nesse modo de mesclagem aqui, ó, eu acho que ficou melhor assim. Olha só como que combinou. Então está criado aqui, ó, a primeira parte do cone. Vou selecionar todos esses objetos e dar um Ctrl G para agrupar. Agora eu vou criar a base do cone. Essa base pode ser redonda, quadrada, mas nesse caso aqui, eu vou criar uma base poligonal. Então seleciono a ferramenta polígono. Aqui na barra de propriedades, ó, eu vou deixar o valor 6, né, para criar um polígono de 6 lados. E vou criar um polígono mais ou menos neste tamanho aqui, ó. Vou preencher ele de vermelho temporariamente e vou converter esse objeto em curva. Com ele selecionado, basta apertar Ctrl Q. Agora, observe o seguinte detalhe. Ele possui alguns nós aqui, ó. E posteriormente eu vou aplicar uma extrusão a esse objeto. Se esses nós estiverem aqui, vai criar divisões, né, quando a extrusão for aplicada. Então vou fazer o seguinte, com a ferramenta forma, seleciono todos os nós do objeto e venho aqui, ó, na barra de propriedades na opção reduzir nós. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um arredondamento nos cantos desse objeto. Lembrando que objetos poligonais ou objetos convertidos em curvas não têm as propriedades de arredondamento. Então, ó, eu vou ter que vir aqui no menu janela, janelas de encaixe, e você também vai ter que fazer isso provavelmente, e habilitar esse painel aqui, ó, cantos. Por padrão, ele não vem habilitado. Ok, ó, habilitei, observe que ele aparece aqui do lado direito, já estou com o objeto selecionado. E para aplicar o arredondamento, ó, você vai deixar marcado essa opção aqui, ó, filete, né, ou filete, né. Olha só, vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó, um zoom bem grande, ó. Observe que aqui, ó, aparece uma marcação, né, com o tamanho do arredondamento, referente a esse valor que está aqui, ó, em raio. E aí, ó, você pode aumentar aqui esse arredondamento ou diminuir, né? Não vou falar valor exato, porque vai depender do tamanho do seu objeto. Mas é um arredondamento bem leve aqui, ó, não é um arredondamento grande. Apenas para não ficar esse canto pontiagudo aqui, ó. Beleza? Então vou aumentar um pouquinho mais. Aumentar aos poucos aqui, ó. Ó, mais ou menos isso aqui. E vou aplicar. Beleza. Agora, eu posso criar aqui uma extrusão no objeto, né? Com ele selecionado, vou aqui na ferramenta de extrusão, vou clicar e vou arrastar assim para baixo. E aí, aqui na barra de propriedades, eu vou escolher essa extrusão aqui, ó, terceira opção do lado esquerdo, beleza? Ó, ficou bem grande aqui. Vou levar isso aqui para cima, né, pressionando o Shift, ó, para manter o alinhamento. E vou conferindo ali, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Tem que ficar retinho aqui, ó, mais ou menos isso aqui, né? Posso fazer os ajustes aqui também, ó, no painel de propriedades, né? Então, ó, aqui no eixo X, vou deixar zerado, para ficar retinho, beleza? E aqui no eixo Y, eu posso aumentar ou diminuir, né, conforme eu achar mais adequado, né? Isso aqui fica a seu critério aí. Beleza, ó. Extrusão aplicada. Vou trazer esse polígono para cá. Vou apertar Ctrl Page Down para jogar ele para trás, né? E agora eu vou aplicar uma perspectiva a esse objeto. Então vou aqui, com ele selecionado, vou aqui no menu Objeto, Perspectiva, Adicionar Perspectiva. Ok, ó, perspectiva adicionado. Agora, vou vir aqui nesse ponto aqui de cima, pode ser da esquerda ou da direita, pressionando Ctrl Shift, ó, vou arrastar para o centro, aplicando a perspectiva desta forma aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Ok, olha só, tá muito esquisito isso aqui, né? Com a ferramenta de seleção agora, eu faço isso aqui, ó, né? Dessa forma, ó, vai intensificando ali a perspectiva do objeto, ó. E aí eu vou fazendo aqui, ó. E essa base aqui, ó, isso aí fica a seu critério. Ela pode ser maior, ela pode ser menor, né? Fica a seu critério. Você vai redimensionando aí até você achar que conforme está mais adequado a seu gosto aí, beleza? E aí depois de você redimensionar aqui, faz o alinhamento, ó, seleciona os dois objetos, letra C. Agora um detalhe muito importante, ó, essa parte aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, do cone, ela tem que ficar acima dessa parte aqui, ó, pra ficar bacana. Vou pôr uma linha guia aqui pra vocês entenderem, ó. Mais ou menos assim, ó. Beleza? Vou deletar. Porque olha só, se ficar assim, ó, né, vai ficar esquisito, ó. Então é importante prestar atenção naquele alinhamento ali. E aí vocês fazem um ajuste aí de tamanho. Se quiserem intensificar mais a perspectiva, é só fazer assim com o objeto, né? E vai, ó, posicionando ali, ó. Eu acho que isso aqui está bacana, né? O objeto ainda está com extrusão, isso significa que se eu selecionar aqui extrusão, ó, eu ainda posso aumentar aqui, diminuir, ó,
o tamanho aqui dessa parte aqui de baixo, né? Então é importante fazer isso. Aí depois que você fizer todos os ajustes aqui, ó, aí você pode separar o objeto da extrusão, né? Que é o que eu vou fazer agora. Então eu clico aqui na extrusão do objeto, né? Clico com o botão direito do mouse e vou na opção separar grupo da extrusão ou simplesmente apertando Ctrl K. Beleza, agora ó, eu tenho essa parte aqui de baixo separado do objeto. Agora eu preciso criar uma divisão aqui, ó, desses dois lados. Esta divisão, ela não foi criada durante a extrusão, pois o objeto tem um canto arredondado. Então eu preciso fazer isso manualmente. Eu vou selecionar aqui a ferramenta linha de 2 pontos, com o auxílio da linha guia aqui, ó. Eu vou fazer uma linha, ó, pressionando o Shift, uma linha reta desta maneira aqui. Beleza. Agora eu venho aqui nessa ferramenta aqui, ó, preenchimento inteligente. Observo aqui na barra de propriedades, se a cor do preenchimento não está em vermelho, né, simplesmente para eu poder identificar os objetos que serão criados. Pode ser uma cor qualquer aqui. E aí eu clico aqui, ó, do lado direito, criei um objeto. Venho aqui, ó, do lado esquerdo, crio outro objeto. Agora, pessoal, uma dica que pode acontecer aqui com vocês. Se eu clicar aqui, ó, em um desses lados, acontecer isso aqui, ó, de preencher os dois objetos de uma forma única, aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Se acontecer, provavelmente não vai acontecer, mas pode acontecer esse bug. Vocês vão fazer o seguinte, vai pegar a ferramenta de seleção, ó, vai selecionar esses objetos aqui, isso aqui é só se acontecer o que eu acabei de explicar. E aí, ó, vocês vão descer um pouquinho para baixo, ó. Aí vocês contam quantas vezes vocês vão apertar. Vou apertar 1, 2, 3, 4. Beleza. Aí vocês pegam novamente a ferramenta de preenchimento inteligente e clicam. Dessa forma, não vai acontecer de preencher os dois objetos, criando um único objeto. Mas é só se acontecer esse bug. Aí vocês selecionam novamente toda essa parte aqui de baixo e aperte para cima. Se vocês apertou 4 vezes ou 3 vezes para baixo, vocês vão repetir isso para cima. 1, 2, 3, 4. Beleza? Primeiro vocês distanciam os objetos, depois vocês aproximam. Mas só se der o bug de preencher todos os objetos aqui. Ok, agora eu vou deletar essa linha aqui e tenho aqui, ó, 2 objetos criados, ok? Agora vamos editar esses objetos. Ó. Começando aqui pelo objeto da direita, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar esses 2 nós aqui, ó. Se o de vocês não tiver esses 2 nós, você pode adicionar um outro nó aqui, ó. E aí eu vou descer para baixo aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Ok? Venho aqui no canto direito também, seleciono os 2 nós e desço também, pressionando o Shift, né? Vou descer eles retinho ali, ó. Posso usar também até a setinha do teclado, né? Para baixo. Ok. Agora, faço o mesmo aqui, ó, com o objeto da esquerda, né? Então desço. Ok. Seleciono esses 2 nós aqui também e desço eles, ó, de forma bem reta ali, ó. Ok. Esse objeto da esquerda eu vou pintar de branco, vou retirar ali o contorno, vou pegar a ferramenta de transparência e vou fazer isso aqui, ó. Vou aplicar essa transparência aqui, mais ou menos assim, ó. Vou manter ela bem alinhada aqui. Olha só, aqui já caiu certinho o alinhamento. Caso não, ó, vocês vão alinhando ali, né? Ó. Ela tem que ficar bem alinhadinha ali. Essa parte é meio chata, né? Mais um pouquinho ali já tinha caído certinho, né? Mas eu fui mostrar aqui. Ó. Beleza, mais ou menos isso aqui, ó. Olha só como que ficou. Agora, o objeto aqui da direita, ó, vou aplicar um vermelho mais escuro. Vou utilizar as cores aqui que eu já utilizei, ó. Beleza. Vou retirar também ali o contorno. E vou aplicar uma transparência, mas vai ser o contrário, ó. Ó, preto vai ficar aqui para cima, né? Onde a área com maior transparência. E aqui embaixo, ó, vai ficar o branco, ó. E aí eu vou nivelando essa transparência mais ou menos assim, ela tem que ficar niveladinha. Ó, a transição aqui também vai aumentar um pouquinho nessa direção. Pouquinha coisa assim. Beleza, eu acho que esse aqui já está bacana. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte, aqui na base eu vou aplicar o mesmo preenchimento aqui do cone, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o cone, vou desagrupar. Ok. Seleciono agora só essa parte aqui do cone, ó. Observe aqui que no quadrinho de preenchimento já carregou o preenchimento que está no cone. Vou clicar sobre ele e arrastar, jogando aqui, ó, em cima da base. Olha só, o preenchimento foi copiado, né? Agora com a base selecionada, ó. Eu seleciono aqui a ferramenta de preenchimento interativo e vou editar esse preenchimento. Então vou fazer mais ou menos isso aqui. Ó, vou deixar ele um pouco mais cheinho assim, ó, o círculo. Ó, ok. E aqui eu vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Dá uma girada. Ok. Levo isso aqui um pouquinho para cima, assim, ó. Bacana. E agora, ó, eu vou ajustando aqui, né? Então eu pego esse quadrinho aqui, ó, levo ele lá para cima. Vou escurecer um pouco mais aqui. Ó, mais ou menos assim. Aqui eu dou um outro clique aqui, ó, adicionando uma outra cor intermediária aqui, né? Posso até dar uma clareada um pouquinho maior nela aqui, ó. E aí eu vou ajustando isso aqui, ó. Levo isso aqui para cá. Isso aqui mais para cá. Ó, vou distribuindo assim. De forma que a parte mais... Essa parte aqui, ó, mais da direita fica um pouquinho mais escuro, né? E aqui eu faço o mesmo, ó. Levo esse vermelho um pouquinho para lá. Esse outro vermelho mais escuro para lá, ó. Vou fazendo assim, ó. De forma que essa parte aqui do cantinho, ó, fica um pouquinho mais escura, ó. Vou fazendo os ajustes. Ok. Agora, essa parte aqui do reflexo, ó, ela tem que ficar alinhada aqui com o cone, né? Então arrasta um pouquinho o preenchimento mais pra cá. E aqui, ó, eu vou dar uma clareada nesse vermelho aqui, ó. Olha só o resultado que tá ficando isso aqui, ó. Olha só, mais ou menos assim, né? E aí eu vou fazendo os ajustes aqui, ó. Não vou perder muito tempo aqui, né? Qualquer coisa eu paro o vídeo, faço os ajustes. E aí você vai fazendo os ajustes aí conforme você achar mais adequado. Agora eu pego a ferramenta retângulo, vou criar um retângulo mais ou menos aqui assim, ó. Beleza? Com esse retângulo selecionado, pressiono Shift, seleciono aqui a base e clico aqui na opção interseção. Deleto agora o retângulo, tem esse objeto aqui, ó. Pinto ele de branco, retiro aqui o contorno, vou pegar a ferramenta de transparência e vou aplicar uma transparência mais ou menos assim, ó. Preste bem atenção, ó. E aí eu faço esse ajuste aqui, ó, nessa transparência,
pegando da esquerda para a direita, ó. Aqui no quadrinho branco eu posso aplicar um pouco mais de transparência, né? Beleza. Deixa eu diminuir o zoom para ver como é que tá. Ok, seleciono esse objeto, venho aqui em efeitos, desfoque, desfocagem gaussiana e aplico aqui um valor, né? Esse valor vai depender aí do tamanho do seu objeto, então não vou falar aqui o valor exato. Dou ok, beleza, né? E agora, ó, seleciono toda a base e retiro o contorno. Olha só como que ficou, né? E aí, eu posso fazer mais ajustes nisso aqui. Não vou ficar perdendo tempo aqui pro vídeo não ficar muito grande. Vou pausar e volto aqui com alguns ajustes feitos. Depois de ter feito os ajustes, você vai fazer o seguinte, ó, você vai selecionar todos os elementos aqui do cone, ó. Vai dar um Ctrl G nesse grupo aqui, ó. Então vamos lá, Ctrl G. E todos os elementos da base, ó, você vai selecionar, ó, que é esse grupo aqui, e vai dar um Ctrl G também, né? E ficou por cima aqui, basta você apertar Ctrl Page Down e jogar para baixo. Ok? Feito isso, ó, está criado o cone, você pode selecionar, né, os dois objetos, ó, e agrupar. Os dois grupos, né, e agrupar. E aí, ó, você redimensiona. Inclusive aqui, ó, se você quiser deixar o cone mais fininho, ó, você pode redimensionar dessa forma assim, ó. Vai ficar um pouco estranho, né? Mas beleza. Se você quiser deixar ele mais gordinho também, ó, olha só, fica a seu critério, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Vou redimensionar isso aqui, ó, deixar um pouco mais pequeno assim, para criar outras variações de cores deste desenho. Você não precisa refazer todo o procedimento, basta criar cópias e perfis harmônicos de cores. Então você vai vir aqui no menu Janela, Janelas de Encaixe e vai habilitar esta janela aqui, ó, Estilos de Cor. O meu já está habilitado aqui, vou selecionar ele. Aí eu seleciono o objeto e vou criar uma cópia. Basta clicar, arrastar para o lado mantendo o botão do mouse pressionado e antes de soltar, clique com o botão direito do mouse. Ok, criei uma cópia. Com essa cópia aqui, ó, selecionada, eu vou clicar e vou arrastar para essa opção aqui de baixo, ó, na janela de estilo de cor, ó, onde tem essa pastinha. Vai aparecer esse painel, eu vou habilitar a última opção, ó, preenchimento e contorno. Aqui no caso não tem contorno, mas não tem problema. E aí, ó, aqui em agrupar estilos de cor e harmonizações, o valor aqui, ó, você tem que deixar 1 para criar apenas um grupo para todas as cores. Dá ok? Beleza. Foi criado aqui um estilo de cor para esse objeto. Aí, ó, seleciono ele, né? Aliás, nem preciso selecionar ele. Eu venho aqui, ó, no painel de estilo de cor, clico na pastinha e não em uma cor, senão vai fazer o ajuste de uma cor individual. Eu clicando na pastinha pega todas as cores. Eu venho aqui no círculo de cores, ó, e vou arrastando, ó, harmonizando as cores, ó. E assim eu vou criando, ó, variações de cores do objeto, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, vou criar outra cópia a partir desse objeto vermelho. Eu recomendo que vocês façam desta forma para não ter problemas com a harmonização de cores em mais de um objeto. Eu tenho um vídeo explicando mais sobre isso. E também sobre harmonização de cores, eu explico muito bem no curso de CorelDRAW. Criei aqui uma cópia, arrasto novamente para cá, ó, para uma área vazia, deixo aqui apenas um grupo, dou OK. E agora, ó, clico aqui na pastinha, selecionando todas as cores, né? E faço aqui, ó, harmonização, beleza? Vou rolar mais para baixo aqui, para vocês verem. Embaixo aqui, ó, posso até escurecer um pouco ali as cores. E assim, você vai criando, ó, novos estilos, né? Vou pegar isso aqui, criar mais outra cópia, né? Vamos fazer mais uma aqui. Arrasto, dou OK, seleciono e agora, ó, faço os ajustes aqui, né? Ó, beleza, olha só que bacana, né? E depois basta vocês irem aqui, ó. Querem mudar a cor de um, ó. Seleciona ali e vai mudando, ok? Esse foi o vídeo de hoje, parabéns se você chegou até aqui. Existem outras maneiras de chegar a esse resultado. Fique à vontade para adicionar mais efeitos aos objetos. Vá sempre testando novas possibilidades, pois assim você irá desenvolver sua capacidade criativa. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar aquele like. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.